Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Diga comigo, 8 anos. Você sabia que nós temos uma tendência natural de vermos a vida não como ela é? Anais Nin cita essa frase e me impacta muito quando ele diz que nós não vemos a vida como ela é. Nós vemos a vida como nós somos. A Bíblia diz que esse homem chamado Enéas, ele estava há 8 anos enfermo. Olha o que diz. Desliga esse ventilador para mim, por favor. Diz assim: ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Esse homem estava enfermo, esse homem estava acamado por 8 anos. E durante esses 8 anos da sua vida, um processo de degeneração fora construído, tanto emocional como físico. Alguém que fica estabilizado, alguém que fica numa posição inerte por muito tempo, a tendência natural é que alguns dos seus músculos, alguns dos seus nervos atrofiem. E quanto mais tempo se passa, mais é impossível desta pessoa que trava se movimentar outra vez por conta da circunstância ou da situação. Quando nós olhamos nesse texto e percebemos que Jesus faz questão de dizer, Lucas melhor faz questão de dizer que esse homem que estava nesse lugar estava há 8 anos, ele nos traz uma informação. Quando Anais Nin diz que a nossa vida, ou nós não vemos a vida como ela é, nós vemos a vida como nós somos. Eu quero imaginar a vida desse homem acamado por 8 anos, sem poder se movimentar, sem poder sair do lugar. E é fato que de verdade nós vemos a vida como nós somos. Se eu falasse sobre política hoje aqui, cada um de nós teríamos uma divergência, um ponto em comum e talvez vários em comum. Quando nós olhamos para a realidade em que nós vivemos, a realidade que nós experimentamos da vida, nós temos que entender que tudo parte do processo chamado eu, o processo chamado eu mesmo. Esse é o processo mais importante a se desenvolver na vida. Nós começamos agora o projeto Uma Vida com Propósito, e nós todo dia enviamos uma mensagem matinal, uma mensagem diária, para que você ouça e reflita sobre alguns pontos que são importantes para vivermos essa vida com propósito. Quando nós olhamos a perspectiva da vida, do nosso ponto de vista, de como nós somos e não como a vida é, parte daquilo que nós somos fica limitado, fica retido. Parte daquilo que nós podemos fazer fica centrado em mim mesmo. É por isso que é muito importante eu compreender que a vida, ela vai muito além, ela vai muito adiante daquilo que eu imagino, daquilo que eu vivo, daquilo que eu processo no meu tempo diário. Quando Lucas escreve o livro do Atos dos Apóstolos, que deveria na verdade ser chamado de Atos da Igreja, porque aqui nós vemos a igreja sendo revelada, a igreja trabalhando em uma perspectiva extraordinária, a igreja vivendo um tempo sobrenatural de Deus. Nós vemos que algumas ordens são dadas por Pedro ao homem chamado Enéas, e é a partir dessa ideia que eu quero apresentar para você algumas coisas que são necessárias se nós quisermos viver o potencial do milagre de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos
e precisamos urgentemente entender que Deus não realiza milagres a partir da nossa perspectiva. E esse é um dos grandes erros que nós cometemos, porque como nós vemos a vida como nós somos e não como ela é, muitas vezes nós queremos entender Deus também da nossa maneira. Por isso Jesus foi tão categórico ao dizer: quem me conhecer, como diz as Escrituras. Eu fico preocupado porque as pessoas conhecem Deus a partir de uma perspectiva de um sermão ouvido na internet. As pessoas conhecem Deus a partir de uma perspectiva de mensagens reflexivas postadas nas redes sociais. E nós temos uma tendência natural, e eu vou te falar isso com uma precisão muito grande. Segundo uma estatística, nós brasileiros lemos um livro por ano. Os americanos leem no mínimo, isso é estatística mínima, 5 livros por ano. E entre esses livros estão a Bíblia. E nós lemos muito pouco a palavra de Deus. E normalmente quando lemos, tem uma segunda intenção. Ou nós estamos desesperados em ouvir uma palavra, ou nós vamos pregar hoje à noite, ou nós precisamos ouvir de alguma forma Deus suprir aquela necessidade instantânea que temos. Isso acaba desenvolvendo em nós uma cultura de papagaio. Pastor, o que é a cultura de papagaio? Falar o que ouviu. Eu já contei essa história aqui. Consta que uma certa feita um homem criava um papagaio do lado da igreja, e aquele papagaio ouviu tanta pregação que um dia ele aprendeu a pregar também. E aquele homem, empolgado com seu papagaio pregador, convidou os seus vizinhos, amigos, e diz: venham ver o meu papagaio pregador. E quando o povo chegou lá, Edileuza, diz a história que o papagaio ficou tímido, vergonhoso, por causa da multidão que havia enchido a área. E quando o papagaio começa, ou quando o homem diz prega papagaio, o papagaio abaixa a cabeça, fica travado. E de novo o homem desesperado diz: não me passa vergonha, papagaio, você prega aqui todo dia, e hoje você não quer pregar. E o papagaio abaixa a cabeça e fica calado. Aquele homem nervoso, irado, abre a gaiola, gruda no pescoço do papagaio e dá uns 2 safanão e diz: prega papagaio. Quando o papagaio termina de ser estrangulado, ele olha para o povo e diz: vamos nos colocar de pé e vamos orar, porque o inimigo está furioso. Você já percebeu que nós temos uma tendência natural de repetir? Nós repetimos com frequência aquilo que nós ouvimos, e muito raramente nós falamos daquilo que lemos. Repito, nós repetimos aquilo que ouvimos com muita frequência, e normalmente nós falamos pouco daquilo que lemos. Jesus disse que se nós conhecermos Ele como a Escritura o revela. Eu acho isso aqui sensacional. Se nós fizermos isso, a Bíblia Sagrada diz que dentro de nós fluiria rios de água viva, que fluiria de dentro para fora e saciaria todas as nossas necessidades. Quando eu uso essa frase no começo desse sermão, nós vemos a vida não como ela é, mas como nós somos, eu quero dizer para você que cada um de nós temos uma perspectiva diferente de milagres. Cada um pensamos diferente como Deus faz milagres. Mas eu quero te ensinar nesta noite o que a Bíblia diz sobre milagres. Fantasiarmos a ideia de um milagre pode ser até bom para resolver um problema meu temporariamente, mas não para resolvê-lo de uma vez por todas. Eu posso vir aqui nesta noite, Rose, orar, ministrar, profetizar sobre a sua vida, mas se não acontecer o que Pedro ordena a esse homem chamado Enéas aqui, raramente nós teremos a oportunidade de viver o extraordinário de Deus. Porque dentro do extraordinário de Deus, preste atenção nisso, a primeira coisa, verso 34 diz assim: disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus vai curá-lo. Enéas, Jesus vai curá-lo. É possível que esse homem já ore há muito tempo por um milagre. É possível que esse homem já busque da parte de Deus
há muito tempo um milagre. É possível que esse homem há muito tempo, ele espera um milagre da parte de Deus. Mas chega Pedro com uma ênfase um pouco assustadora, porque Pedro chega de forma muito simples, muito normal. Olha o que Pedro diz. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Há uma confiança na percepção de Pedro sobre o milagre. 8 anos que esse homem está acamado, e a percepção dele sobre o milagre é diferente da de Pedro. A diferença é muito grande entre Pedro e Enéas. Enéas tem uma perspectiva de milagre diferente da de Pedro, e é possível que a perspectiva de Enéas diz assim: Deus não quer fazer um milagre na minha vida, Deus não vai mover mais na minha situação, Deus não vai trabalhar mais na minha circunstância, Deus não vai agir mais nos meus problemas, Deus não vai mover mais na minha causa, Deus não vai trabalhar mais na minha situação, a minha adversidade vai continuar a mesma coisa. Mas Pedro chega com uma perspectiva diferente, porque a forma que Deus trabalha e a forma que Deus age não está vinculada àquilo que eu sou e àquilo que eu penso, mas àquilo que a palavra de Deus diz. Se eu perguntasse hoje aqui se todos creem em milagre, todos diriam que sim. Mas se eu pedisse uma opinião diferente de cada um sobre milagre, eu ouviria as mais diversas explicações. Por quê, pastor? Porque nós damos opinião baseada naquilo que nós somos ou naquilo que nós pensamos. E eu falei quinta-feira passada aqui que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. E a fé é justamente isso, é não ver, não enxergar, não ter uma perspectiva humana, mas saber que existe um Deus que pode fazer além daquilo que eu imagino. Perdoe-me, mas eu preciso falar. A maior arma do inimigo nesses últimos dias ainda tem sido a nossa ignorância. Não é atual essa realidade. Lá em Oséias capítulo 4, verso 6, o profeta diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. Jesus vem mais de 400 anos depois e diz: o meu povo ainda erra por falta de conhecimento. E nós, 2000 anos depois, estamos vivendo os mesmos erros. Porque conhecer a Deus é mais importante do que obter o favor de Deus. Porque quando você é amigo de alguém que tem poder, você é influenciado por esse poder. Mas quando você vai atrás de alguém que tem o poder, você pode ser atendido no máximo 1, 2, 3 vezes e olha lá. Mas quando você anda com quem tem o poder, quando você conhece quem tem o poder, todos os dias da sua vida se torna um milagre. Jesus, ou melhor dizendo, Enéas, está na cama há 8 anos. E Pedro diz para Enéas: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Enéas está 8 anos lá, e pasme você, não pense que Enéas não orou, não. Não pense que Enéas não pediu milagre para Deus, não. Não pense que Enéas não pediu Deus para socorrê-lo no momento de dificuldade, não. Mas como que Pedro chega e de forma tão simples libera uma palavra tão poderosa sobre a vida de Enéas? Porque até mesmo para orarmos, a nossa oração precisa estar baseada na perspectiva bíblica e não a partir daquilo que eu entendo. Um dia alguém olhou para mim e disse assim: pastor, eu não dou conta de orar mais de 5 minutos, eu me perco, some tudo. Eu disse: simples, porque você está orando baseado no seu conhecimento e não no conhecimento da palavra de Deus. Porque quando eu uso o conhecimento da palavra de Deus para orar, a minha oração se torna profética. Olha que Pedro chega e diz para Enéas. Ele entra na casa de Enéas, vê Enéas deitado há 8 anos e diz assim: fica tranquilo, Jesus vai te curar. Perceba que perspectiva sobre o milagre é tudo. A primeira coisa que eu preciso entender para que o milagre aconteça é a forma como eu enxergo o milagre.
Eu posso crer no milagre, e a Edileuza também. Nós dois vivemos etapas diferentes do milagre. Por quê, pastor? Porque não basta somente crer. É como eu enxergo a ação de Deus no milagre. Como eu enxergo Deus através do milagre que Ele está operando. Enquanto Enéas está 8 anos buscando a Deus, pedindo a Deus, me cura, me liberta, me salva, me tira dessa cama, eu não quero ficar prostrado. Chega um homem de Deus chamado Pedro, que tem uma experiência diferente com Deus, e de forma muito natural diz: Enéas, hoje Jesus vai te curar. Mas quando Enéas recebe esta palavra, eu imagino a confusão. Você consegue imaginar a confusão que Enéas vive? Eu fico imaginando Enéas 8 anos sofrendo. Quantas orações ele fez, quantas orações ele não recebeu. E chega Pedro assim e diz assim: fica tranquilo, hoje Deus te cura. Quantos profetas não passou lá na casa de Enéas? Quantos pastores não entraram na casa de Enéas? Quantos presbíteros não estiveram com Enéas? Mas uma palavra de um homem que tem uma perspectiva diferente. Sabe por que ele tem essa perspectiva diferente? Porque ele andou com quem faz o milagre. Pedro não está falando daquilo que não conhece. Irmãos, a facilidade com que Pedro chega na casa de Enéas e diz assim: Enéas, hoje o Senhor Jesus vai te curar. É por causa do nível de experiência que ele teve ao caminhar com Jesus. Um milagre não acontece só porque eu liberei uma palavra profética, irmão. Um milagre não acontece só porque eu disse está determinado em nome de Jesus. O milagre acontece por causa da intimidade de quem andou com Jesus. E quem andou com Jesus tem uma perspectiva diferente de quem não andou. Enquanto Enéas enxerga de um jeito, Pedro enxerga de outro. Enquanto os homens que passaram na casa de Enéas enxergam de uma forma, Pedro tem uma maneira diferente de enxergar. Então a primeira forma de você viver os milagres de Deus constantemente na sua vida, aprenda isso, é enxergando do ponto de vista de Deus. Porque quando você enxerga do seu ponto de vista, você vai enxergar como assim. Se a sua fé é pouca, raramente você vai enxergar milagre. Se a sua fé é mediana, hoje você crê e amanhã não. Mas quando você anda com quem faz o milagre, a sua perspectiva é diferente. Quem já fez curso online aqui? É a mesma coisa de fazer presencial? Eu já fiz curso de oratória online, mas também já fiz curso de oratória presencialmente. A diferença é muito grande. Porque no exercício presencial você vai para o campo prático, e no campo prático é que você aprende as suas maiores experiências. Ler é muito bom, obter informação é interessante, mas deixa eu te dar uma notícia em nome de Jesus. É no campo da prática que Deus vai ensinar você a crer no milagre extraordinário de Deus. Nós estávamos orando essa madrugada, por volta de 1h30, o Espírito Santo falou comigo algo muito forte. O Espírito Santo de Deus me disse assim: eu vou levantar uma geração revolucionária. E eu recebi esta palavra, mas eu recebi ela com medo. Recebi esta palavra com muito medo. O Senhor me disse claramente, e o Senhor me disse: eu vou levantar uma geração revolucionária. Mas todo revolucionário que se levantou na Bíblia foi perseguido. Jesus foi um homem revolucionário, mas foi tão revolucionário que os caras disseram: temos que matá-lo, porque senão esse homem nos prejudica. Paulo foi um homem revolucionário. Enquanto todo mundo se concentrava suas forças para pregar em Jerusalém,
Paulo levanta um companheiro e diz: eu preciso ganhar a Ásia Menor, a Europa, eu preciso ganhar o mundo para Cristo. Pastor, mas Paulo não passou da Europa, mas da Europa a mensagem do Evangelho chegou à América do Norte, e da América do Sul, do Norte chegou na América do Sul, e na América do Sul eu e você fomos alcançados por um homem revolucionário que viveu há pouco mais de 2000 anos atrás. Mas sabe como Paulo morreu? Decapitado. Por isso o meu temor, quando Deus disse: eu vou levantar uma geração revolucionária. Alguns anos atrás eu decidi fazer parte de uma geração que faria a diferença. Eu me lembro até hoje, eu estava afastado da igreja quando um pastor, terminando uma ministração extraordinária, parece clichê, mas foi uma mensagem que mexeu comigo: águia ou galinha do mato, quem é você? Literalmente foi essa mensagem que ele pregou. Ele apresentou as verdades sobre a águia e as verdades sobre a galinha do mato. Quando terminou aquela mensagem, eu falei: Senhor, galinha do mato eu não vou ser nunca. Eu nasci para ser águia. Eu me levantei naquele dia chorando. Eu fui aos pés do altar naquele dia e recebi uma oração profética sobre a minha vida. E a partir daquele dia eu tomei a decisão de viver de maneira revolucionária. Só que para você viver uma vida revolucionária, você tem que estar disposto. Porque o inimigo não vai ficar contente com você. O inimigo não vai ficar satisfeito com aquilo que você faz. Porque existem pessoas como Enéas, na cama, sem ter nenhuma predisposição para se levantar, e achando que daquele jeito está ótimo. Isso se chama mediocridade. E medíocres são pessoas perigosas, porque toda vez que ele vê você fazendo algo que ele poderia estar fazendo, ele vai tentar atacar o seu progresso, para que você não alcance resultados nas áreas que você se propôs a alcançar. É por isso que quando Pedro chega na casa de Enéas, olha o que ele diz primeiro: Enéas, Jesus vai. É possível que ele já tenha convidado na casa dele o bispo, não sei das quantas. É possível que ele já tenha trazido na casa dele o apóstolo, não sei da onde. É possível que ele já tenha feito jejum de rede social. É possível que ele já tenha feito jejum de doce ou de Coca-Cola. Tudo isso ele já fez. Só que ele continua na cama. Ele continua na onde, irmão? Porque para nos tirar da cama, Edileuza, nós vamos ter que ouvir o que Pedro disse para Enéas: Jesus vai. Segundo, levanta-se. Ninguém entendeu? O cara está 8 anos aleijado. Você acha que ele não quer andar? Você acha que o sonho dele não é se levantar? E a ordem de Pedro a Enéas é assim, ó: levanta. E poderia soar como uma afronta. O grande problema que muitas pessoas permanecem na cama sem viver os milagres de Deus é porque tudo para ele é uma. Tudo para ele é uma. Ele nunca está disposto a ser confrontado para sair da sua zona de. Aí eu vou te dar uma notícia: se você quiser sair da cama para viver milagres extraordinários, você tem que tomar a decisão de se levantar. E vou te dar mais uma notícia: ninguém vai segurar na sua mão para fazer isso. A ordem imperativa de Pedro é: levanta-se, levanta-te. Meu Deus. Para Enéas, levantar significava romper limites. A palavra levanta-se, Rose, não é apenas uma ordem imperativa. Ela tem outras atribuições práticas sobre a nossa vida.
Qual era o limite de Enéas? A cama e o chão. Ele não podia andar. A Bíblia não diz que ele não queria andar, a Bíblia diz que ele não pôde. E qual foi a ordem que Pedro deu? Levanta-te. E a ordem que Pedro está dando é: ultrapasse o seu. Já conheci muita gente, irmãos, com potencial extraordinário que só chega no limite. Porque toda vez que Deus estimulá-lo a sair da zona de conforto, ele vai recuar. Ele vai voltar atrás. Tem pessoas que nunca conseguem viver o sobrenatural de Deus. Sabe por quê? Porque o problema está na perspectiva que ele... Aí sabe o que ele faz? Ele muda de lugar, ele muda de igreja, ele muda de casamento, ele muda de emprego, porque na mente dele não é ele, é o Lu ou a circunstância. Aí ele vai para o próximo lugar, para o próximo emprego, para o próximo casamento, para a próxima igreja. Aí ele começa a viver tudo. No começo é lindo, o começo é extraordinário, mas ele começa a viver as mesmas, porque ele não vê o mundo como ele é, mas como ele não vê o mundo como o mundo é, mas como ele mesmo é. Então todas as coisas que acontecem ao seu redor, ele não consegue ter uma perspectiva clara, objetiva. Por isso que romper limites é uma ordem imperativa de Deus para nós vivermos o extraordinário. Eu preguei domingo lá em Feliz Natal, vivendo acima da média. Tem gente que não consegue passar da média, quando chega diz: estou melhor do que todo mundo. Ótimo, glória a Deus. Já viu gente que tirava só a média na prova e diz: passei na média, estou tranquilo. Sabe quando esse argumento vale? Até o momento que você passa por um processo seletivo para entrar em uma faculdade. Aí toda a média que você considerava boa, para eles não vai ter valor. Por isso precisamos viver acima da média, porque o próximo nível vai exigir mais de você, e aquilo que você aprendeu acima da média nesse nível anterior vai te fortalecer a viver no próximo nível. E nós vivemos assim. Enéas está numa cama há 8 anos, e Pedro chega e diz: Jesus vai curá-lo. Mas Jesus vai curá-lo é mais ou menos assim que a nossa mente entende. Do nada vai acontecer, e quando pensar que não, já estou andando. Não é não? Nenhuma das mentes aqui, oh, graças a Deus, irmão, que povo ensinado. Quando Deus diz assim para você: meu filho, eu vou te fazer prosperar, você cruza o braço, fecha os olhos e diz: quando eu acordar, aí ter bênção esparramada na minha frente para todo lado. É assim? Vai vir tanto desafio, Edileuza, para testar os nossos limites, e Deus vai estar do céu dizendo: meu filho, está mais na frente, supere mais um limite. Filho, avance mais um pouco, tem mais um limite para você superar, porque eu quero que você viva o extraordinário, porque eu quero que você viva o sobrenatural. Levanta-te, é a ordem que Pedro dá a Enéas, a um paralítico. Dizer isso para um paralítico é como dizer para ele: você não pode ficar do jeito que você está, ou você está desse jeito porque você quer. Essa é a forma que uma mente de um paralítico vai entender. O cara está mandando eu levantar, quer dizer que ele não acredita na minha doença, quer dizer que ele não acredita na minha enfermidade. Pedro não está dizendo que não acredita. Pedro está dizendo para Enéas que para ele viver o sobrenatural de Deus, ele tem que superar aquele limite. Qual é o limite que impede você de ir mais adiante? Vou repetir. Qual é o limite que impede você de ir mais longe?
Hoje a ordem de Deus para nós é para você viver o sobrenatural e o extraordinário. Supere o seu limite, levanta-se. Levanta-se. Uau. Eu tinha de Leus até os meus 13 anos uma dificuldade muito grande de desenvolver aquilo que Deus havia prometido para mim. E eu pregava, mas eu pregava para o espelho ou para os meus primos. Porque eu era muito tímido. Talvez por conta de uma gagueira crônica que eu tinha tido, eu desenvolvi um tipo de timidez muito grande. Muito mesmo. Até os 13 anos, a primeira menina que disse que gostava de mim, eu nunca mais olhei na cara dela, de raiva. Só porque da timidez que eu fiquei. Se eu visse aquela menina, minhas pernas bambeavam e eu parecia que ia... E não tinha nenhum tipo de sentimento por ela, mas era a vergonha que eu tinha do recado que ela me mandou. Hoje a gente tem que comprar buquê de flor, ela me mandou uma goiaba e junto o recado que gostava de mim. Era a forma que a gente dava presente no tempo. Uma goiaba, uma balinha com uma escrita no papelzinho interno. Mas eu fiquei com tanta vergonha que nunca mais eu consegui olhar na cara daquela menina. Era muito tímido. Era uma timidez fora do comum. E eu dizia: Deus, quando é que eu vou conseguir quebrar isso? Quando eu vou conseguir romper com isso? Aí Deus me colocou em um emprego em uma farmácia como office boy. Eu pedalava nada, 60 a 70 quilômetros por dia. Eu atendia Barra do Garças, Pontal do Araguá e Aragarças, de bicicleta. Um dia eu falei para Deus: Deus, eu queria crescer dentro dessa empresa. Eu queria desenvolver dentro dessa empresa. Não queria ficar pedalando esse tanto assim não. E um dia Deus me disse assim: você está pronto para romper o seu limite? Para onde eu vou te colocar? Office boy naquele tempo ganhava R$153. Eu nunca esqueço, porque o meu primeiro salário eu paguei meu violão e sobrou R$3. Era R$153. Um balconista de farmácia ganhava quase 8 vezes mais do que isso, na época. E um dia o gerente disse assim: eu percebo que você é muito dedicado. O seu tempo livre que você está aqui dentro da farmácia, você está lendo o DEF. Sabe o que era o DEF? O DEF era um livro com 6.000 páginas. Quantas mil? Era maior do que a Bíblia Católica. Mas nele vinha todas as especificações de fórmulas de medicamentos. E eu fui decorando tanta fórmula de medicamento, que um dia ele disse assim para mim: você conhece muito bem os medicamentos aqui. Você pode vir trabalhar no balcão da farmácia. Só que aí uma voz falava dentro de mim: e a timidez? Como é que você vai atender um cliente? Foi onde eu fiz o meu primeiro curso de oratória. O curso era aprovado apenas para alunos de 18 anos. Eu tinha 14. Eu impliquei tanto com o diretor do curso que ele deixou fazer com uma condição: não receberia certificado. Porque eu precisava desenvolver minha dicção. Eu travava muito no falar por conta da gagueira, que ainda que lá pelos 11, 12 anos já tinha acabado, mas eu não conseguia desenvolver na fala, travava muitas palavras, falas. E eu comecei a me dedicar, porque eu falava para mim mesmo: eu preciso superar o meu limite se eu quiser viver algo melhor. O que eu estou contando para você aqui é uma experiência para você entender que na vida espiritual não é diferente. A gente tem uma tendência de achar que vida espiritual é um mundo, é as crônicas de Nárnia, e o mundo real, a vida prática nossa, diária, é outra coisa. Elas são muito parecidas. No mundo espiritual você só consegue ir mais longe quando você consegue superar os seus limites. Mas para isso você tem que descobrir qual é o seu limite. Qual é a área que te trava? Qual é a área que impede você de ir mais longe? Então chegou o momento de você superar esse limite. Porque no processo do milagre nós encontramos a necessidade de estarmos dispostos a
romper as nossas limitações. E cada um de nós aqui temos algumas limitações. Cabe cada um de nós agora conhecer as nossas limitações e lidar com elas no campo da superação. O que Pedro está dizendo para Enéas é: Enéas, supere o seu limite. Para alcançarmos o milagre, nós somos convidados a romper com essas e outras coisas. A condição para Enéas levantar-se vinha do poder de Deus e não dele mesmo. Mas para que esse poder de Deus pudesse atuar, era ele que tinha que dar o primeiro. Eu não estou ensinando para você aqui autoajuda, você pode, você é capaz, não, estou ensinando para você Bíblia. O poder vem de Deus, mas somos nós a dar o primeiro passo para esse poder se manifestar. Quer ver o que Paulo fala aos Filipenses no capítulo de número 3, Efésios capítulo de número 3 e o verso de número 20, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, além, abundantemente, daquilo que pedimos ou segundo o poder que em nós. Onde é que está o poder? Não, você não. Onde é que está o poder? O poder já opera em nós, Edileuza. Só que nós neutralizamos o poder de Deus. Por quê, pastor? Porque nós temos dificuldade de superar os nossos. E o poder de Deus só poderá ser despertado em nós quando os nossos limites forem. A decisão de levantar tem que ser de Enéas, mas o poder para Enéas ter forças nas pernas e se levantar vem de Deus. Poder para orar por enfermo já está em mim, mas se eu não descer do altar com ousadia e colocar a mão com autoridade, o poder não é liberado. Existe um gatilho chamado ação. Repito, existe um gatilho chamado atitude. Esse gatilho é fácil de disparar, só que existe uma linha de limite, de limitação, e eu sou responsável em passar por ela. Mas quando eu passar por ela, o gatilho está ativado, e quando o gatilho for ativado, Deus desce para entrar em ação e dizer: agora é comigo, a sua parte foi feita, deixa que eu produza o resto. Como nós viveremos uma vida extraordinária se nós temos dificuldade de superar os nossos limites? Deus está nos convidando nesta noite a superar as nossas limitações. Enéas precisava crer que o poder de Deus, a autoridade de Jesus já estava operando na sua vida. A única coisa que ele precisava era ativar esse gatilho. Agora vem o terceiro, e para mim o mais forte: arrume a sua cama. Eu vou ler o versículo todo para a gente se lembrar de novo. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levanta-se e arrume. Arrume a sua. Você já entendeu? Vocês são espertos. Bom de pregar para a igreja inteligente é isso, é que você já sabe o restante da mensagem. Só que eu preciso falar para você que não vai adiantar muita coisa se nós nos levantarmos, mas não arrumarmos. Não vai adiantar muita coisa se nós não levantarmos e arrumarmos a nossa. Você sabia que arrumar a cama é pedagógico? Arrumar a cama é pedagógico.
Porque quando você arruma a cama, você diz: eu não preciso voltar aqui para fazer mais nada daqui para frente. Já viu quem é que não arruma a cama quando levanta de manhã cedo? Toda hora que ele volta no quarto, qual que é a mensagem que a sua mente recebe? Está tudo bagunçado. É ou não é? É um sentimento de realização. Eu lembro que a minha mãe era muito estratégica nisso. Minha mãe não deixávamos nós sair do quarto. E nós éramos muito pequenos no tempo. Era difícil demais dobrar. Aquele tempo tinha cobertor, irmão. Hoje, se o cara colocar um cobertor em cima, morre. Esse cobertorzão dessa grossura. Então não dava. Nós éramos pequenos, 6 anos, 5 anos. Não dava conta de arrumar um daqueles sozinho. Então nós somávamos força entre nós, irmãos. O meu, aí a gente junto dobrava, um segurar na ponta e lá, outro de cá, dobrava certinho, colocava em cima da cama, ia para a cama do meu irmão, vamos lá, dobra, um segura na ponta, outro segura do outro, dobra agora para o lado de cá, dobra. E assim nós arrumávamos as 3 camas. E aí nós saímos do quarto. Isso foi muito benéfico para mim, porque eu aprendi que se eu não começo pelos pequenos detalhes, não adianta eu tentar avançar para os grandes. Parece que o que a minha mãe ensinou era apenas uma cobrança dela, mas eu aprendi a lidar com isso, Edileus, em todas as áreas da minha vida. Porque a gente diz, a cama é só. Pior que tem uns que dizem assim: vou ter que dormir de noite de novo e bagunçar, arrumar para quê? Vai ter que deitar outra vez? Para que ter que arrumar a cama aí? Você sabia que isso é emocional? Eu aprendi com essa tática da minha mãe, que em todas as áreas da minha vida, que se eu não resolvesse os pequenos problemas, não adiantava eu avançar para os grandes. Esse que é o grande problema que nós carregamos. Queremos avançar para as coisas extraordinárias de Deus. Queremos avançar para as coisas exponenciais de Deus. Queremos viver milagres sobrenaturais de Deus, sem antes dar atenção para os pequenos. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Depois de 8 anos no estado em que Enéas estava, recebendo a cura, a última coisa que alguém pensaria seria arrumar a cama. Só que a cama era o símbolo da dor, da angústia de Enéas. Eu vou repetir para você entender: arrumar a cama depois de 8 anos era a última coisa que Enéas estava pensando. Enéas quer correr, quer abraçar todo mundo. Enéas quer correr lá no quintal. Enéas quer ver como é que está lá fora. Mas Pedro diz: levanta e arruma. Não se preocupe com as coisas extraordinárias, até que você vença os pequenos processos. Porque são os pequenos processos que te dirão: você não precisa voltar aqui mais, você está pronto para avançar. São os pequenos detalhes que dirão para você: você não precisa voltar aqui, é daqui para frente. O leito de Enéas era o símbolo da dor, da angústia, do terror na vida de Enéas. Muitos de nós nos achegamos, recebemos milagres, bênçãos, vitórias, mas nos esquecemos de arrumar as nossas camas. Uau! É necessário arrumar a cama. Nós podemos receber uma palavra poderosa e profética sobre a nossa vida. Podemos receber uma palavra extraordinária sobre o nosso ministério. Podemos receber uma palavra de ordem para a nossa vida espiritual. Mas depois, voltarmos para o mesmo lugar. Porque
situações mal resolvidas, emoções maltratadas, emoções mal resolvidas se tornam um guilhão na sua vida. E o grande problema do guilhão é que ele nos dá uma sensação de liberdade. Você sabia disso? Quem sabe o que é um guilhão? Ninguém sabe. Os guilhões. O guilhão era uma bola de ferro grande, com uma corrente comprida, amarrada na bola de ferro e no pé do preso. Então o preso podia se movimentar, mas chegava um momento que ele não podia romper, por causa do guilhão que ele estava preso. Então, por mais que ele andasse aquela distância, aquele redor, e tivesse aquela pseudo sensação de liberdade, ele não estava livre, porque ele não podia ir onde ele queria, ele só podia ir aonde o guilhão lhe permitia. Se coloca de pé, por favor. Nós estamos vivendo um tempo de avançar. Eu conversava com alguém anteontem à noite e eu dizia: irmão, não dá tempo mais de nós ficarmos buscando aqueles que não querem. Nós estamos avançando com um grupo que entendeu uma ordem: marchar. Porque de vez em quando nós temos a tendência de tentar ser diferente do que a Bíblia ensina. Você lembra que quando Davi vai para a batalha em Keila e chega lá e o rei diz para ele: não, você não vai lutar conosco. Ele volta para casa. A Bíblia diz que ele chega e os inimigos haviam dado sobre a sua casa, Ziclag. Queima tudo, leva as mulheres, os filhos. 600 homens de Davi ficam irados e dizem: vamos matar Davi, e começam a chorar. Davi se levanta e se posiciona para ultrapassar um limite. Davi consulta ao Senhor, o Senhor diz: vai, porque eu te darei vitória sobre os inimigos. E Davi impulsiona os 600 homens a se levantar, mas quando chega lá diante do ribeiro, ribeiro é o que, irmãos? Uma pequena água que corre. Os homens estão tão cansados, Edileuza, que alguns dizem assim: não dá para atravessar esse rio, porque a gente não vê as coisas como elas são, a gente vê as coisas como nós. Era só um ribeiro, mas eles não estavam dispostos a superar limites. 200 homens olham para Davi e dizem: nós não iremos. Davi diz: então fiquem aqui, porque eu e os outros 400 iremos. Muitas vezes nós lemos pouco a palavra, e por ler pouco a palavra, o nosso incentivo se torna pouco. Porque o que me incentiva a superar limites todos os dias, Edileuza, é observar a palavra e perceber que tiveram homens que superaram desafios maiores do que o meu. É olhar para a palavra e perceber que tiveram homens que enfrentaram desafios maiores do que o meu. A minha pergunta para você nesta noite é: você está disposto a romper com as suas limitações? Você está disposto a arrumar a cama? E muitos de nós nos achegamos, recebemos, só que temos dificuldade em arrumar as nossas camas. Resolva o problema da sua cama. O que vem aí pela frente é muito grande, não dá para ficar voltando para trás. Resolva o problema da sua cama. Não dá para voltar para trás, porque o que está vindo aí é muito grande. O que Deus quer fazer sobre a sua vida é muito extraordinário.
Deus não quer apenas um Enéas que se sente curado ou que recebeu um milagre. Deus quer um Enéas que saia e diga: Jesus pode curar você também. A minha pergunta nessa noite é: como nós estamos lidando com a nossa cama? Como nós estamos lidando com as nossas emoções? Como nós estamos lidando com o nosso passado? Como nós estamos vestindo o propósito de Deus para a próxima fase? Vou parar. Mas eu não posso parar sem dizer para você que enquanto você não arrumar a cama, não tente sair para o próximo nível. Resolva o problema da cama. Porque quando você estiver lá fora, correndo como Enéas queria, usufruindo da oportunidade de andar como Enéas queria andar, ele vai ter que se lembrar que vai ter que voltar no quarto e arrumar. Você sabia que grande parte dos nossos insucessos são devido às nossas superação de limites e a tendência de deixarmos a cama desarrumada? Emoções precisam ser vencidas. Emoções precisam ser vencidas se você quiser viver o extraordinário de Deus. Um dia alguém disse para mim: pastor, parece que o senhor é tão fácil. Eu disse: e pior que é. Porque eu tenho duas escolhas: permanecer no lugar que eu estou ou avançar. Não tenho necessidade de ficar voltando para arrumar a cama. Porque enquanto eu não reconheci as minhas limitações e superei-as, enquanto eu não aprendi a lidar com aquilo que me frustrava e aprendi a superar isso também, porque às vezes o problema não está nas coisas ao nosso redor, está em mim. Porque normalmente vemos a vida não como ela é, mas como nós. Você percebe isso facilmente lidando com pessoas. Porque para alguém a vida é a pior coisa que tem. E você conversa com outro bem ali, ele quer viver 120 anos. Aí você conversa com outro mais na frente, diz: eu tentei tirar minha vida já 3 vezes e estou com vontade de novo. Por quê, pastor? Simples. Porque nós não vemos a vida como ela é, mas como nós somos. Por isso que é preciso nós nos livrarmos da culpa da cama. Porque a cama vai sempre estar culpando a gente. Você tem que voltar lá para arrumar. Você faz outra tarefa dentro de casa, mas diz: vou ter que voltar lá no quarto arrumar a cama. Não é assim não, irmão? Aí você vai lá e vence outra etapa, mas diz assim: meu Deus, tem que ir lá na cama. Levantei cedo e não arrumei, já é meio-dia. Aí você desenvolve mais um pouquinho e diz assim: preciso voltar para arrumar a cama. Não saio do quarto enquanto não arrumar a cama. Não estou falando fisicamente não. Não sou seu pai para mandar em você. Mas na sua vida espiritual, na sua vida emocional, não sai do quarto enquanto não arrumar a cama. Resolva o problema da cama, porque quando você estiver pulando, saltando, gritando, correndo, não vai ter nada que te faça ter que olhar para trás e dizer: vou ter que voltar lá. Não deixa nada prender o exponencial de Deus para a sua vida, não. Não deixa nada prender o sobrenatural de Deus para a sua vida, não. Baixe a cabeça, por favor, em nome de Jesus. Eu queria que você começasse a falar com Deus, porque a palavra de Deus para nós hoje é: Edileuza, Jesus vai te curar. A palavra de Deus para nós nessa noite é: Juliana, Jesus vai te curar.
palavra de Deus para nós nessa noite é: Rose, Jesus vai te curar. Só que depois disso vai vir: levanta-te. Só que depois disso vai vir: arruma a sua cama. Porque todo processo, para se tornar extraordinário, você tem que respeitar etapas. Não queime faixas. Respeite as etapas que Deus estabeleceu para a sua vida, e viva o sobrenatural de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua finança. Viva o sobrenatural de Deus sobre aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Quando o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida for a primazia, nada do que dizem, as críticas, as difamações vai fazer efeito sobre você. Aquilo que alguém pensa a teu respeito não vai te mover da direção que você está andando. Aquilo que você está desenvolvendo não vai ser interrompido porque alguém não concorda com o que você está fazendo. Porque você já arrumou a cama, você está pronto para avançar agora. Em nome de Jesus Cristo, nessa noite o Espírito Santo manda dizer aqui, e eu preciso ser fiel naquilo que o Espírito Santo de Deus manda dizer. Não fica repetindo os ciclos por causa da cama desarrumada. Resolva a cama e depois saia para usufruir de tudo que Deus colocou na sua mão. Jesus vai curá-lo. O próximo nível está te esperando. O próximo nível está te esperando. Mas Enéas, entenda uma coisa: a cama precisa ser arrumada. Porque quando a cama estiver arrumada, nada te traz para trás de volta, nada te leva para trás outra vez. A única opção que você terá é de avançar. Não terá sentimentos te acusando, dizendo: você tem que fazer, você tem que voltar lá, você tem que arrumar de novo, porque todos esses sentimentos já terão sido vencidos. São 8 anos que Enéas está sobre a cama, e Pedro está dizendo: não saia para viver o extraordinário de Deus enquanto não arrumar a cama em que você esteve por